Olá, meus amores do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos falar então de um assunto bem gostoso, que é brincar? Todo mundo aqui gosta de brincar, certo? Eu adoro. E você? Pois bem, brincar também é uma arte. Lembra que a tia falou das manifestações artísticas na nossa última videoaula? Então, vamos fazer essas brincadeiras com arte? Vem comigo! Então, nesse quadro aqui, nós estamos vendo essa pintura de Ivan Cruz, e ele fez aqui, ele pintou algumas brincadeiras. Vamos observar bem essa imagem. Primeiro, olha bem como é que ele desenhou essas pessoas. Lembra que eu falei lá na primeira videoaula sobre criatividade? Que nós podemos, com criatividade, representar e fazer o que a gente quiser? Então, ele desenhou essas pessoas de um jeito bem diferente, de um jeito só dele. Ele criou um estilo que é só dele, certo? Então, essas pessoas não têm rosto, essas pessoas, algumas ou aquelas lá do fundo parecem pessoas palitinho, certo? Agora, essas pessoas estão fazendo o quê? O que vocês estão vendo? Quais são as brincadeiras que vocês estão vendo nessa imagem aqui? Então, a gente está vendo pipa, a gente está vendo balão, a gente está vendo peão, a gente está vendo brincadeira de roda, a gente está vendo brincadeira de cambalhota, a gente está vendo brincadeira com bambolê, a gente está vendo, olha só, a brincadeira da carniça, que é essa aqui, olha, de um pular por cima do outro. Então, o Ivan Cruz retratou vários tipos de brincadeira. Eu tenho certeza que tem alguma brincadeira aqui que você já brincou. Quais foram? Hein? Vai falando aí. Certo, eu já brinquei de algumas aqui, olha. Tentei soltar a pipa, foi horrível, porque minha pipa não voou, mas tudo bem. Se eu tivesse tido vocês para me ensinar, eu tenho certeza que eu teria conseguido soltar a pipa, mas tudo bem. Olha, já brinquei de boneca, já brinquei de carniça, já brinquei de peão, já brinquei de bambolê, já brinquei com aquela perna de pau, já brinquei de balão. Só não soltei balão porque balão é proibido, né, pessoal? Já fiz muitos balõezinhos de origami. Já brinquei de amarelinha. Muito bem. Se eu fosse vocês, perguntava para os pais de vocês, para quem está aí pertinho de vocês também, quais foram as brincadeiras que estão aqui representadas que eles brincaram também, tá? Vocês conhecem outros tipos de brincadeira? Será que só tem esses tipos de brincadeira para a gente fazer? Tem muito mais, né, galerinha? Com certeza. E pergunta, será que é difícil? Qual a diferença entre brinquedo e brincadeira? Hein? A diferença é o seguinte, galerinha. A brincadeira é a ação. O brinquedo é o objeto. Então, eu vou falar assim, brincar de jogar bola. A brincadeira é o jogar bola, né? Você ir lá e correr atrás da bola, dar um chute e tal. E o brinquedo? A bola. Vamos falar de brincar de amarelinha. Qual é a brincadeira? É você pular a amarelinha. Qual é o objeto? A amarelinha que você desenhou no chão. Certo? Bom, outra pintura falando de arte. Cabo de Guerra de Luciana Mariano. Certo? Observa aqui também, na pintura da Luciana Mariano, como ela preencheu todos os espaços, o fundo, olha o céu. O céu está pintado de azul, olha, desde lá do início dele até o final aqui onde começa aqui essas montanhas. O verde está pintado desde quando começa as montanhas até aqui na terra, né? Onde começa essas pedrinhas aqui. Então, observa bem que nenhum deles deixou nenhum espaço vazio no espaço da tela, certo? Então, tudo recebe cor. Na pintura, tudo tem cor. E aqui, algumas perguntinhas para os meus amores, tá? Quais são as semelhanças? O que tem de bem parecido entre essas duas pinturas? Nós podemos dizer que é o tema, que são as brincadeiras.
Observe que nessa pintura, a Luciana está usando cores intensas, cores alegres. Por quê? Você brinca, você está feliz. Então, você não vai fazer uma pintura usando cores escuras, cores sóbrias, cores que te lembram tristeza, porque brincar é bom. Então, você vai usar cores, cores que te lembrem essa alegria de brincar. As duas pinturas falam sobre o cotidiano de criança, que são as brincadeiras. E esse tipo de arte, onde você fala do cotidiano, né, do dia a dia, no caso aqui as brincadeiras, onde você usa cores alegres e aonde você trabalha com formas simples, né, desenhos bem simples, nós chamamos de arte naif. Geralmente o artista naif, como é o caso da Luciana, como é o caso do Ivan Cruz, eles são artistas que não frequentaram uma escola de arte para aprender. Eles foram observando as outras pessoas fazendo e eles foram incorporando isso no seu jeito de fazer. Então, eles viram alguém pintando, foram lá, tentaram pintar, ficou mais ou menos, ficou igual, ficou diferente e tal. Eu vi alguém desenhando, eu vou desenhar, vou tentar desenhar, e foi lá e conseguiu. Certo, pessoal? Aqui nós estamos vendo uma obra de um outro artista chamado Antônio Petkov, onde o Antônio Petkov, ele criou um brinquedo feito com objetos que estavam ali ao redor dele. Um mapa-mundi, um livro, um cocar de índio, um cavalete, um serrote, um pote de barro, pincéis. E ali, nessa composição, ele fez um menino em cima de um cavalo. Olha a criatividade dele, né? Eu tenho certeza que você também consegue fazer. Vamos ver outro exemplo? Ele pegou objetos, formas geométricas e criou essa ilha dos brinquedos. Então, ele pegou uma bola, ele pegou o que parece um porta-retrato, né? Foi pegando, tem um peão, né? Tem outras formas ali. E esse aqui do lado é o Antônio Petkov criando seus desenhos, certo? Há uma coisa interessante que eu queria que vocês observassem. Olha como ele pinta esse céu e esse chão. Como ele vai misturando as cores. Lembra um pouquinho o quadro do Van Gogh que nós vimos na nossa segunda videoaula, não é, pessoal? Aqui nós já vamos falar de outros tipos de brinquedo. Você pode ter um brinquedo mais tradicional, como é o caso das bonecas kokeshi, que foram criadas no Japão no século XVII, né, que são bonecas que, segundo eles, né, eles acreditam que são bonecas da sorte. E você tem brinquedos mais modernos, como é o caso desse carrinho de controle remoto criado no século passado, século XX, que eu tenho certeza que quase todo mundo tem um carrinho desse em casa. Então, você tem brinquedos mais artesanais, né? Essas bonecas, elas são feitas de madeira, não são produzidas por uma indústria, como é o carrinho, que a gente chega lá na loja, tem um monte de carrinho igual para vender. Essas bonecas, por elas serem feitas à mão, uma a uma, elas acabam sendo diferentes uma das outras, tá? Então, um brinquedo artesanal, ele vai ser único, enquanto um brinquedo produzido pela indústria, como é o caso do carrinho, você pode encontrar vários iguais em várias lojas. Então, na nossa atividade de hoje, você vai pensar na brincadeira que você mais gosta e você vai desenhar no seu caderno de artes essa brincadeira. Uma observação que eu vou fazer é o seguinte: ocupe o máximo da folha do seu caderno. Então, se o seu caderno tem esse tamanho, tenta ocupar todo o espaço da folha. Não faz aquele desenho assim que a tia tem que usar uma lupa para ver, não, tá? Faz um desenho grande, bacana, ocupe o máximo que você conseguir da sua folha de caderno e use muito a sua criatividade, tá bom? Qualquer dúvida, pode perguntar para a tia lá no Clesep ou no Teams, certo? Beijão!